Olá, graça e paz, ovelhinhas queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou aqui nesse momento para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, aonde eu tenho a certeza absoluta que esta palavra muito irá te abençoar, te fortalecer e te dar o direcionamento para que você possa alcançar aquilo que o Senhor preparou para a sua vida. Vivemos em tempos difíceis, vivemos em dias de lutas, aonde muitas são as pessoas que têm sido derrotadas, fracassadas na sua vida, e elas têm buscado a todo custo e às vezes de todas as maneiras uma mudança para as suas vidas, e muitas vezes elas acreditam que esta mudança está no fato de serem aceitas pelos homens. Existem grupos de pessoas que lutam pela sua aceitação na sociedade, pela sua aceitação no convívio de grupos de pessoas que eles se sentem desprezados, rejeitados. Mas a pergunta é: será que o simples fato de alguém me aceitar como eu sou, de alguém me permitir conviver no meio deles, isso vai garantir o meu sucesso? Isso vai garantir a mudança, a transformação da minha vida? Será que a minha qualidade de vida, será que o meu bem-estar depende da aceitação dos homens? Hoje nós percebemos um grande movimento para a inclusão das pessoas nos segmentos, em vários segmentos da sociedade. Hoje existe as igrejas inclusivas que aceitam pessoas de todas as maneiras, de todas as formas. Mas isso não é errado. Não. O que não pode são as igrejas dizer para estas pessoas que Deus as aceita do jeito que elas são. Não. Em nenhum momento nós vamos ouvir Jesus falando isso. Ele vai dizer: vinde a mim como estás. Ou seja, eu te aceito do jeito que você está, mas eu não te aceito do jeito que você é, do jeito que você quer ser. Não. Venha como você está, cansada, sobrecarregada, aflita, desesperada, vivendo no pecado, vivendo uma vida errada. Venha como você está, mas eu te aliviarei. Eu vou tirar de você esse fardo, esse peso. Eu vou transformar você para que você seja não o que você quer ser, para que você viva não do jeito que você quer viver. Venha da maneira que você está, e eu me revelarei a você como um Deus capaz de pegar um vaso velho, um vaso danificado, um vaso modificado, um vaso estragado, e vou fazer de você um vaso novo, um vaso completamente restaurado, para que em ti eu seja glorificado. Veja
que a minha preocupação e a sua preocupação não devem apenas ser em querer ser aceito por um pastor, em querer ser aceito por uma igreja, em querer ser aceito por um partido político, em querer ser aceito em um grupo estudantil, em querer ser aceito por esta ou por esta pessoa, instituição. Não. Olha o que Deus vai usar o profeta Jeremias para falar com o seu povo e, consequentemente, falar conosco também. Porque a palavra de Deus, ela é o livro mais atualizado que há em todo o planeta Terra. Não há jornal, não há revista, não há noticiário que possa trazer com tanta atualidade os acontecimentos do hoje, do agora, como a palavra de Deus. Ela já nos antecipou, ela já nos alertou de tudo que nós estamos hoje vivendo. A palavra de Deus já havia nos noticiado. E o povo estava querendo se esconder atrás da religião e dentro dos templos religiosos. E olha o que Deus vai falar aqui agora através da boca do profeta. O templo não protege a nação iníqua. Ou seja, o templo não vai proteger você na sua vida errônea, pecaminosa. O templo não vai te proteger. E aqui Deus vai dizer assim, palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Olha que coisa extraordinária. Deus observou que o povo que entrava dentro dos templos para adorá-lo não se preocupavam em abandonar os seus maus caminhos, mas eles simplesmente entravam nos templos para alimentar o seu ego, para alimentar o seu eu, para tirar o peso da consciência do pecado e se sentir massageado no seu ego pelo fato de estar dentro de uma igreja. Como se o fato de eu estar dentro de uma igreja garantisse a minha salvação, garantisse a minha entrada no reino dos céus, como se o fato de um pastor me aceitar do jeito que eu sou, isso fosse uma garantia da minha vitória. Não. O fato de alguém te aceitar não é garantia da tua salvação ou da tua vitória. Então Deus chama o profeta Jeremias e fala: se coloca na porta do templo e proclama, fala com eles acerca das suas práticas, acerca dos seus erros, e diga para eles que o templo não vai protegê-los, que o simples fato deles estar dentro de uma igreja, deles ser aceitos por uma religião, diga para eles que isso não é garantia de salvação, garantia de vitória, garantia de mudança de suas vidas. Não. Mas Deus diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Deus está dizendo: se transforme,
se conserte, abandone os seus erros, abandone o vosso pecado, e eu vos aceitarei vocês. É isso que deve ser a nossa preocupação. É por isso que devemos lutar, não para ser aceito por uma religião, não para ser aceito por um grupo religioso, ou por quem quer que seja, mas a minha luta, a sua luta, a luta de toda a humanidade, devem ser em ser aceito por Deus. Isso que você deve buscar, em querer que Deus te aceite. E não venha achar que Deus vai aceitar você do jeito que você quer. Não. Mas é do jeito que Ele te criou. Você não pode danificar a obra de Deus como se Deus tivesse errado na sua criação e achar que você vai modificar a criação dele, que você vai acrescentar algo ou tirar algo da criação dele e simplesmente achar que ele vai concordar, como se ele tivesse errado. Quando nós modificamos algo naquela obra que foi criada, você está dizendo: o Criador errou, o Criador, ele se equivocou, o Criador, ele não fez com perfeição, então é preciso modificá-la. Mas isso não pode acontecer com Deus, porque Deus não erra, Deus não falha. Deus te criou para a glória dele, e ele te fez com a perfeição dele. Não busque ser quem você quer ser, mas lute, busque ser quem Deus te criou para ser. Conheça o seu propósito, conheça a missão que Deus tem para você, conheça qual é o desejo e a vontade de Deus para a sua vida, porque somente desta maneira você vai alcançar a verdadeira felicidade para você aqui nessa terra. É cumprindo o propósito que Deus tem para você, é cumprindo a missão que Deus tem para você. O profeta e o servo do Senhor, o Josué e o Caleb diz: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra prometida. Não é se o pastor se agradar de mim, não é se a igreja me aceitar, não é se a religião me aceitar, não, é se o Senhor me aceitar, é se o Senhor se agradar de mim, é se o Senhor autorizar a minha vida na presença dele. É isso que vai mudar a minha história, é isso que vai transformar a minha vida. Então, meus irmãos, a nossa busca não é apenas para ser aceito pelos homens. Claro que nós queremos ser aceitos pelas pessoas, claro, queremos ter um bom convívio com as pessoas, mas isso não é o mais importante na nossa vida. A coisa mais importante não é ser aceita pelos homens, mas é ser aceita por Deus. Porque ainda que o mundo te rejeite, mas se Deus te aprovar, se Deus aceitar você, Ele tira você da sarjeta, Ele tira você do montulho, Ele tira você do deserto e coloca você na terra que emana leite e mel. A sua vitória, a mudança da sua vida, a salvação da sua alma não está em você ser aceito pelos homens, mas em você ser aceito por Deus, aceito por Jesus Cristo. E para Deus te aceitar,
Você não pode achar que ele vai concordar com seus erros, que ele simplesmente vai passar a mão na sua cabeça e aceitar você viver da forma que você quer. Não. Ele aceita você como você está, para que você venha até ele. Mas uma vez você chegando até ele, ele vai dizer: arrependa-te, abandone as suas maus obras, abandone os seus pecados, se converta a mim e se volte para mim, e eu vos sararei, e eu vos perdoarei de todos os vossos pecados, e sararei a vossa terra, mudarei a história da sua vida. É isso que Deus quer que nós façamos, que nós lutemos, que nós buscamos a aprovação dele para a nossa vida. Porque aqui está dizendo: o templo não protege a nação iníqua. Israel estava vivendo na iniquidade, mas continuava dentro do templo. Israel estava vivendo em uma vida que não era de acordo com os princípios de Deus. Israel estava vivendo na idolatria. Israel estava adorando outros deuses. Israel estava vivendo na corrupção, na mentira, no suborno, mas ainda assim continuava dentro dos templos, adorando a Deus. E isso faziam eles acharem que estava tudo bem, como se o templo fosse encobrir os seus erros e salvá-los. Mas Deus então diz para o profeta: o templo não pode salvar uma nação iníqua. O templo, o pastor, a igreja não pode salvar um povo que vive constantemente na prática das imoralidades, na prática das injustiças, na prática dos erros. Não, o templo não vai te salvar, a igreja não vai te salvar, o pastor não vai te salvar. O que te salva é você se render a Cristo e você entender que ele não falha, que se alguma coisa está errada nos seus sentimentos, nos seus desejos, isso é em você. O inimigo está querendo modificar você, o inimigo está querendo manchar a sua vida, como se Deus tivesse errado na criação dele. Ele não erra, Deus é perfeito. Somos nós que temos que lutar todos os dias contra o pecado, contra os desejos carnais. Todos os dias temos que lutar com todas as nossas forças para que venhamos viver a vida que o nosso Deus nos criou para viver, para que assim ele nos aceite. E uma vez Deus nos aceitando, aleluia, já não há mais barreiras, já não há mais obstáculos, já não há mais adversidades, desertos ou tempestades que impede a vitória, que impede a mudança, que impede o avanço, o crescimento de um povo, de uma nação, de um homem ou de uma mulher que foi aceita por Deus, que foram aprovadas por Deus. Busque ser aprovado por Deus e não haverá ninguém na face dessa terra, não haverá demônios no inferno que vai impedir a sua vitória, que vai impedir você de crescer, de conquistar e de alcançar tudo aquilo que Deus preparou para você, para que o nome dele seja glorificado. Pai, eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo os teus filhos, os teus servos. Dê força ao teu povo para vencer o pecado e para buscar todos os dias serem aprovados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos. Se você gostou, compartilhe essa mensagem, faça seus comentários e que Deus os aprove e os aceite para a glória e honra do nome dele. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser e permitir. Tchau.